Vamos abrir a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso de número 38. Hebreus, capítulo 10, verso de número 38. Aleluia. Hebreus 10, 38. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos ler juntos? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Pode se assentar. Escritor aos Hebreus, ele nos confronta acerca da fé. Nós lemos aqui que o texto está dizendo que o justo viverá da fé. Também lemos que se ele recuar, o Senhor não tem prazer nesta vida. E a nossa fé, queridos, ela é confrontada muitas das vezes. Em se tratando dos nossos dias atuais, onde vivemos, estamos passando ainda, por esse momento difícil, onde houve perdas pessoais, familiares, perdas econômicas, financeiras e tantas outras, não é verdade? E nós somos desafiados a permanecer na fé, a continuar acreditando, a continuar confiando. Veja que ele diz assim, o justo. Ele não está falando de toda a classe de pessoa. Ele está falando de uma única classe de pessoas. Está falando daqueles que são justos. E quando a palavra fala de justo, ele não está falando da justiça pelo homem. Ele está falando de alguém que é justificado por um sangue, que é o sangue do Senhor Jesus. Porque o homem por si só, pelo seu conhecimento, pelo seu poder, pela sua condição social, ou até a sua condição intelectual, que seja, ele não pode justificar a si mesmo. O homem pode até ser justo diante do outro, honrando os seus compromissos, e com a sociedade, mas como se justificar diante de Deus? Como ser justo diante de Deus? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente pelo sangue. Só o sangue do Senhor Jesus, aqueles que o aceitam, o reconhecem e o servem, não apenas de palavras, mas com vida, esses são justificados diante do Pai Celeste, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas veja só, o justo viverá da fé. Muitas vezes nós passamos por situações que são tão difíceis que às vezes nós pensamos até em parar, em desistir, em abandonar. Nós até pensamos, chega, vou dar um tempo, vou fazer uma pausa, isso aí não é para mim. Não, nada mudou, nada está mudando, está cada vez mais difícil. Muitas das vezes nossa fé, ela é confrontada por nós mesmos, não por outrem, digamos assim, mas por nós mesmos. Muitas das vezes, dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, nós estamos nesse campo de batalha, sendo confrontados, seguir ou parar, continuar ou desistir. Israel estava diante
da terra de Canaã. Tudo que Israel precisava fazer era entrar dentro da terra que o Senhor seria com eles para dar aquela herança, aquela bênção. Mas eles preferiam voltar para o Egito. Sua fé e a minha fé, ela sempre vai ser confrontada, meus irmãos, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa pátria, a nossa terra é Jerusalém celestial. O que nós almejamos e ansiamos é uma eternidade com Deus. Por isso nós buscamos as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Por isso sempre nós estamos buscando aquelas que vêm da eternidade para nós e não aquelas que são terrenas para nós. As terrenas são necessárias para essa vida, mas há um princípio espiritual. Qual é o princípio? É aquilo que Jesus revelou na palavra, no Evangelho de Mateus. Ele disse assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas, o comer, o vestir, o beber, o necessário, vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam. Se Ele cuida do pássaro que não planta, não colhe, não cuidará de vós também? Então há um princípio. Viver da fé é algo desafiador. É algo que todos os dias nós vamos acreditar, porque fé você não vê. Fé você não compra no bar, fé você não vai no shopping, me dá 1 quilo de fé, não. Fé, você apenas crê que Deus já te deu, que está acontecendo na sua vida, você não vê, você apenas toma posse do invisível. O capítulo 11, fala da fé, o Hebreus, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Então ele fala daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Então é algo invisível, mas dentro de você há uma fé latente, e você crê naquele que tem poder para mudar o quadro da história, da situação da sua vida e até de quem você está clamando por Ele. Você crê porque você sabe que Ele é Deus e que Ele opera e ninguém pode impedir a sua operação, o seu mover, o seu agir. Você crê. Muitas das vezes nosso coração está todo atribulado com a dificuldade, nós olhamos assim, não há saída, a porta está fechada, a situação está adversa, o vento está contrário, o mar se revolta, mas ainda assim você crê que esse Deus que você serve é o Deus que está no controle do mar, que vai abrir a porta, que vai entrar com a providência, que vai vir ao seu socorro. Por quê? Porque dentro de você há uma fé, essa fé que te impulsiona, que me impulsiona a continuar, a não desistir, a não parar, a não ser mais um que levantou a mão, acreditou hoje, aí vem o vento, ele, não quero mais. Não, você é aquele que vai passar no meio do vento, da tempestade, vai caminhar sobre as águas, o mar pode ser revolto, mas ele chega a seu favor, ele chega na hora certinha em favor da sua vida e da minha vida. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jairo era um homem eminente da sociedade. Ele tinha uma filha, e essa filha estava enferma, e a enfermidade que estava sobre a vida da filha dele, filha única, diz a palavra, de 12 anos, era uma enfermidade que ia levá-la à morte. Ele se encontrou sem saída. Ele tinha, veja bem, ele tinha uma posição social. Ele era um príncipe da sinagoga, era o maioral, era um homem conhecido da sociedade. Ele tinha poder cultural, poder religioso sobre a mão dele, tinha poder financeiro, tinha amigos, mas ele não tinha como resolver aquela questão, ou seja, a impossibilidade. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter o poder cultural, eu posso ter o poder religioso, o conhecimento da palavra, mas tem coisas que eu não tenho como mudar o quadro da situação. Tem coisas na sua vida e na minha vida que nós não temos como mudar o quadro da situação. É o limite nosso, o limite do homem, meus irmãos, até onde nós podemos ir, aonde nós podemos nós vamos, mas ir além daquilo, só Deus vai fazer.
E Jairo teve que se despedir disso tudo. Ele se despiu de tudo e foi até o Senhor Jesus. Ele se prostra diante do Senhor, o adora e diz: vamos até a minha casa, porque a minha filha está enferma. Ele diz: está miseravelmente enferma, está doente, vai morrer. E Jesus não questionou o poder de Jairo, religioso, da religião, não questionou a sua posição, questionou nada. Ele foi com ele, porque o Senhor, Ele olha não para as aparências do homem, não para aquilo que ele tem ou pode dar, Ele olha para o coração do homem. E Ele encontrou no coração de Jairo uma fé, porque ele se prostra, crendo que Jesus podia ir lá e ajudá-lo. E Jesus foi. E Jairo foi feliz da vida. Quando ele estava chegando à casa dele, veio um dos servos dele e disse assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Você e eu podemos imaginar o seguinte: Jairo ouvindo essa palavra, tua filha morreu. Quando você escuta que algum parente seu partiu, ou algum conhecido, logo te bate uma tristeza, e logo você já pensa: não tem mais jeito. Quem pode com a morte? Eu não posso. Você não pode. Só Deus. Mas Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, creia somente, porque a menina dorme, não morreu. A fé de Jairo naquele momento foi provada. Ele viveu um momento de quando ele chega diante do Senhor, até a entrada da casa dele, digamos assim, acreditando: Jesus está no controle, está no controle. Mas quando ele escuta a palavra, é como se uma muralha viesse sobre ele, um balde de água fria. Mas Jesus dá uma segunda palavra para ele, diz assim: a primeira foi: eu vou contigo. E a segunda é: não temas, creia somente. Igreja, nós estamos aqui nessa noite. Não temamos, creiamos somente. Não temam, não temo o homem, não temo a adversidade, não temo o vento contrário, não temo a situação que está instaurada sobre a terra, sobre a face da terra, não temo o momento que você está vivenciando. O temer quer dizer: não tenha medo, enfrente isso, porque o Senhor está dizendo: creia somente, porque nada morreu, mas vivo está, porque Ele está no controle da sua vida e da minha vida. O justo viverá da fé, mas se ele recuar. Jó foi um homem com virtudes que o próprio Senhor declarou sobre a vida dele. O Senhor disse assim: viste meu servo Jó, temente, reto, íntegro, desvia-se do mal. Olha, Deus dando testemunho de Jó. Mas ainda assim um homem justo, reto, desviando do mal, temente a Deus, o dia ruim veio sobre a vida dele. A situação adversa veio sobre a vida dele. E meus irmãos, nós estamos vivendo essa situação adversa, mas imagine a vida desse homem. Num único dia ele perde todos os seus bens, todos os seus 10 filhos. Que pancada que foi essa, não é verdade? Talvez nessa primeira perda dele, entre perder os bens e perder os 10 filhos, muitos de repente diriam assim: para que eu estou servindo esse Deus? É como a mulher dele disse: amaldiçoa logo esse Deus e morre, desiste da sua fé, rapaz, não está adiantando nada, não está resolvendo. Muitos diriam assim. No segundo dia ele ganha uma enfermidade para a morte, caminhando para a morte. A Bíblia diz que uma enfermidade maligna veio sobre ele, do alto da cabeça à planta dos pés dele, ou seja, todo o teu corpo ficou tomado de uma enfermidade, e Jó ficou sozinho, isolado. Os amigos, abrindo um parênteses aqui, irmãos, amigos quando você está bem de vida é uma coisa, amigos quando você está feliz é uma coisa, amigos quando está tudo certo na sua vida é uma coisa,
Agora, amigos, quando você mais precisa de um socorro, é outra história. Amigos que te seguram na mão quando você precisa ser erguido, é outra história. Amigos que não te abandonam quando está vendo que a situação está adversa e vai embora porque não quer participar daquilo que está acontecendo, ou seja, deixa ele se lascar aí, é outra coisa. Os amigos que andavam com Jó, reverenciavam Jó, foram os mesmos que a princípio estavam com ele, na dor dele, mas não passou muito tempo, eles diziam: Jó, quem sabe você não pecou? Esse mal que veio sobre você é porque você errou, confessa. E Jó não nada errou diante do Senhor. E Jó, meus irmãos, ficou não sei quanto tempo, a Bíblia não revela, mas ficar enfermo, afastado de todos. A mulher o rejeitou, os amigos rejeitaram, a perda foi grande. A única coisa que Jó, meus irmãos, não perdeu na vida dele foi a fé no Senhor. E isso era o bem mais precioso na vida de Jó, meus irmãos. Jó, apesar de estar naquela situação adversa que ele estava vivenciando, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará sobre a face da terra. O teu Redentor, o meu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele não está pregado no madeiro, Ele não está sepultado em uma cova, Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o teu advogado fiel, Ele está intercedendo por você nessa hora, e Ele está dizendo para você: eu estou vivo, eu conheço a sua história, eu conheço a sua situação, eu sei que você está vivenciando, mas eu sou o Deus que cuido de ti. E de fato, o Senhor se levantou. No final lá do capítulo 42 de Jó, diz que o Senhor mudou ou virou o cativeiro de Jó. E se Jó tivesse desistido? E se Jó, meus irmãos, fizesse como diz o segundo verso do Hebreus, e se ele recuasse diante da fé dele, ele não alcançaria o prazer do Senhor, a alegria do Senhor na vida dele. Tua fé sempre vai ser questionada pelo homem e por você mesmo. Quando é pelo homem, te entende como uma afronta, e quando é nós, dentro de nós há uma questão. É nessa hora que nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem a Deus. A mulher cananeia foi até Jesus, tinha uma filha também, estava endemoniada. Uma mulher, três coisas na vida dessa mulher. Primeiro, era uma gentia cananeia. Segundo, era uma mulher. Terceiro, ela não tinha direito, porque Jesus disse assim: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar os cachorrinhos. Mas ela não se importou com aquela palavra. A fé dela era maior do que aquela palavra. Não que Jesus queria denegrir aquela mulher, absolutamente. Tanto que ela diz assim: mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos comem. E o Senhor disse assim: mulher, grande é a tua fé, vai-te embora, porque a tua filha já está livre do mal. E ela foi e encontrou a filha livre. Vai-te embora, igreja, vai para a tua casa quando acabar esse culto. Vamos para a nossa casa, porque o mal que tenta vir sobre ti, a dificuldade, o Senhor já entrou com a providência na sua vida e na minha vida. Nenhum mal te susterá. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é Deus de vitória na sua vida e na minha vida. Ele é Deus que opera em favor daqueles que confiam e esperam no Senhor.
ela recebeu do Senhor. E se ela recuasse? Abraão, meus irmãos, ele foi justificado não porque pelas obras, mas pela fé. Ele acreditou, foi provado 25 anos na prova, esperou ver a bênção. Passa um tempo, ele é provado mais uma vez. Mas o Senhor disse assim, quando ele leva Isaac, ele disse assim, agora eu sei que você teme a Deus. E você não vai ver mais nenhuma aprovação sobre a vida de Abraão, porque foi aprovado. O justo viverá da fé. O Abacuque, no capítulo 3, ele também declara o seguinte, ele está falando de um tempo difícil. Ele está dizendo ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento algum. Ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor me fará como uma corça, Ele me colocará em lugares altos, ou seja, em segurança, mais perto dEle. A provisão, a providência, o socorro chegará, meus irmãos, para aqueles que permanecem com o Senhor. Mas quem não permanece? O início dessa pandemia, alguns homens de Deus, mulheres de Deus, todos em diferentes lugares, havia um consenso. Qual o consenso? Nessa hora nós vamos saber, e agora é a hora de saber quem são os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores, os que servem ao Senhor por aquilo que Ele tem dado, ou aqueles que servem ao Senhor por aquilo que Ele é. Os que servem ao Senhor pelos benefícios que o Senhor abre sobre essa terra, ou aqueles que servem ao Senhor, que o Senhor abre a eternidade sobre eles, a salvação. É a diferença. Esse é um tempo de diferença. Recuar para onde? Pergunta aqui os irmãos, respondam para si mesmos. Para onde nós vamos? Voltar para o mundo? Voltar para o Egito? Comer cebola? Alho? Pepino? Ter uma eternidade. A árvore da vida está lá com o fruto. Tem toda uma graça de Deus, uma providência de Deus eterna para você e para mim. Vamos voltar para lá, para o mundo? Vamos fazer igual o povo no deserto? Vamos voltar? Não! Ontem eu ouvi uma palavra no culto, onde o Senhor disse assim: diga ao povo que marche, Moisés. É para marchar, é para continuar. Nós marchamos em dias de sol, em dias de chuva, e em dias frios, como estamos vivenciando, né? Nós marchamos com a barriga cheia ou com a barriga vazia, com problemas ou com soluções, com porta fechada ou com porta aberta. Nós marchamos com saúde ou com enfermidade, não importa, porque a nossa trajetória, nós sabemos que nós vamos chegar. Nós estamos marchando em direção, meus irmãos, a algo que é uma promessa, que não é dada para esse tempo, mas é para uma glória celeste. Lá na frente nós vamos encontrar aquele que nos fez a promessa, o Senhor dos Exércitos. Ele está esperando por você e por mim. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Tem um outro evangelho que se prega por aí. Facilidades. Você não pode ficar enfermo. Você não pode padecer dificuldades. É o outro evangelho modificado, não é o verdadeiro.
Então, nesta noite, pela palavra e pelo Espírito, o Senhor diz: vivam da fé, não recue, porque a minha alma tem prazer em quem não recua. Quer alegar o coração do Senhor? O Salmos 37 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar-se quer dizer alegre-se nele. Não foi o que Neemias disse lá? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Não é a minha alegria, não é a minha exaltação, mas é a alegria do Senhor é a minha força, queridos irmãos. E para concluir, o Senhor pega Ezequiel, um profeta, e leva ele até o vale de ossos secos, Ezequiel 37. E o Senhor faz Ezequiel andar em meio àquele vale de ossos secos, sequíssimos, diz a palavra. Não havia carne, nervos, nada, ossos sequíssimos, sem expectativa, sem esperança, sem nada. Um vale. Ezequiel não foi ali porque ele quis, foi o Senhor que levou ele até aquele lugar. Porque quem é servo do Senhor, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece. Até mesmo quando ele não quer ir, ele vai por obediência. O Senhor levou ele àquele lugar. Às vezes, você e eu seremos levados a lugares ou a situações que nós não queremos. Quem quer ir no vale de ossos secos? Quem quer ir numa situação adversa? Ninguém quer. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. O vale é um lugar de luta, de batalha. E no vale, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos cansados. Davi ficou cansado em uma batalha. E a Bíblia diz que ele tirou as vestimentas, as armas para descansar. E quando ele está para descansar no meio da guerra, vem Esbibenobe para matá-lo, mas o Senhor enviou Abisai, que livrou Davi da morte. Sabe quem é o Abisai? O Abisai é o Espírito Santo na sua vida e na minha vida. O Senhor está enviando hoje o Abisai sobre a sua vida, a graça bendita do Espírito Santo. Você está num campo, num vale, na peleja, na batalha, mas você não está sozinho. O Esbibenobe, que é o adversário, ele não vai te matar, porque o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A vitória será sua, mas a glória será do Senhor. Ezequiel, poderão viver esses ossos? É como se Deus estivesse provando Ezequiel a fé dele. Ao olhar humano, racional, já morreu. Não tem nem mais carne, não tem nem jeito mais aí. Mas Ezequiel, meus irmãos, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: tu o sabes, Senhor Jeová. Diga ao Senhor diante da batalha: Senhor, tu o sabes, eu sou apenas teu servo, tu sabes de todas as coisas, tu sabes, Senhor, se eles podem viver ou não, porque todo o poder está na tua mão. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho condição de resolver essa questão. Tu sabes, Senhor, que eu sou limitado, estou vivenciando dias difíceis. Tu sabes, Senhor. E o Senhor disse assim: então profetiza, Ezequiel. Diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza, meu querido. Diga: Senhor, as portas estão abertas. Senhor, a minha casa é uma bênção. Senhor, esta igreja é vitoriosa. Senhor, a minha família é vitoriosa. Senhor, todas as coisas estão dando certo. Profetiza, porque quando você profetiza, a palavra que sai da sua boca, o Senhor opera naquele âmbito espiritual e acontece aqui no âmbito terreno, meus irmãos. Quando ele fez conforme o Senhor mandou fazer,
começou um barulho. Cada osso procurando o seu osso. Imagina isso. Uma cabeça num lugar, um fêmur no outro, a mão do outro no outro, osso para cá. Cada um procurou o seu esqueleto, ou seja, cada coisa no seu lugar. Deus é assim. Cada coisa Ele coloca no seu devido lugar. Às vezes não entendemos, porque quem somos nós para alcançar a mente de Deus? Mas tudo de Deus tem uma ordem. Criou-se que as coisas de cima, as coisas de baixo. As coisas de cima são para cima, as coisas de baixo são para baixo. Criou as águas, disse água para cá e terra para cá. Tudo do Senhor tem uma ordem. Tudo no seu devido lugar para a glória do nome dEle. Mas nós vamos desistir? Não. Nós vamos continuar. Jesus não desistiu de você. Não desistiu de mim. Sofreu o que sofreu com Azorrague. Sofreu a traição de Judas. O homem, ele vai te trair. Pode ter certeza. Mas Deus não. O homem pode vender você por 30 moedas de prata. Pode te vender porque tem interesse em outras coisas, seja elas quais forem. Mas o Senhor não vai te vender. Na verdade, o Senhor te comprou por bom preço. O preço do sangue do Filho dele no Calvário, meu querido. Ele não desistiu. Foi até o Calvário. Foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. E ali ficou até às 3 horas da tarde. E nos últimos segundos ele disse assim: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expirou. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou por você e por mim. Por isso nós somos justificados pelo sangue eterno dele, pelo amor de tal maneira de Deus Pai Todo-Poderoso, queridos irmãos. Não recue, meus irmãos. Pode olhar, parece que está tudo fechado, está tudo bagunçado, mas continue profetizando, crendo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na sua vida e na minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Amém? Esta é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus. Amém?